Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Motivo da revolta dos judeus. No ano 6 depois de Cristo, Augusto destituiu Herodes Arquelau, o sucessor de Herodes o Grande, lá na Judéia. Então, a região da Judéia deixou de ser um reino vassalo e ela foi transformada numa província do Império Romano, debaixo de um governador imperial que desempenhava suas funções de comandante militar e também função de juiz. Essa situação ficou assim até o ano de 66 depois de Cristo, com exceção de um breve intervalo nos anos de 41 até 44 depois de Cristo, e esses anos foram nos quais o poder ficou nas mãos do rei vassalo Herodes Agripa I. Os impostos cobrados por Roma e também com o controle exercido pela Fortaleza Antônia sobre o Templo de Jerusalém fomentaram a resistência dos judeus contra o governo romano. A situação era tão constrangedora que os sacerdotes do templo construíram um muro alto para impedir os soldados da Fortaleza Antônia de ver o que se passava no templo. Para se ter uma ideia do controle que os romanos faziam sobre os judeus, até mesmo as vestes dos sumos sacerdotes eram guardadas pelos romanos lá na Fortaleza Antônia. Quando se tratava de crimes passíveis de pena de morte, os judeus tinham de entregar os condenados aos romanos. Em conflitos secundários envolvendo judeus e não judeus, os romanos normalmente tomavam partido dos que não eram judeus. Havia muitas tensões entre os judeus e os romanos, porém as tensões crescentes chegaram ao auge no mês de maio do ano de 66 depois de Cristo, quando o governador romano Gécio Floro confiscou 17 talentos do tesouro do templo. Isso equivalia a quase 600 quilos de ouro. Aí o povo se rebelou mesmo e fechou a passagem que ligava a Fortaleza Antônia até o templo. Então, Gécio Floro se retirou e em setembro do ano de 66 depois de Cristo, quando a multidão judaica tomou a Fortaleza Antônia, os soldados romanos que ainda estavam em Jerusalém se renderam. Aqui os judeus venceram os romanos. A rebelião se propagou. Pouco depois, os rebeldes atacaram a fortaleza de Massada, lá perto do Mar Morto. A violência entre judeus e não-judeus se espalhou por toda a Palestina. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, a Palestina se viu num estado caótico e todas as cidades foram divididas em dois grupos de rebeldes, sendo que a sobrevivência de um grupo dependia da destruição do outro grupo. Então, as rebeliões chegaram até em Alexandria, lá no Egito. E isso porque lá em Alexandria havia também muitos judeus. O historiador Flávio Joséfo havia sido nomeado como governador da Galileia, mas não teve coragem de lutar contra Roma não. No verão de 67 depois de Cristo, quando Flávio Joséfo se viu cercado em Jutápata, na Galileia, Flávio Joséfo se rendeu ao general Tito Flávio Vespasiano, o futuro imperador Vespasiano. Daí em diante, o Flávio Joséfo adotou uma posição pró-romana. No outono do ano de 67 depois de Cristo, Vespasiano continuou a reprimir a resistência dos judeus lá na Galileia, encontrando uma forte oposição em Gamala. Na primavera de 68 depois de Cristo, Vespasiano cortou as comunicações de Jerusalém com o mundo externo. Vespasiano ocupou a Samaria, a Pérea e a Idumeia e também a costa do mar Mediterrâneo. No verão, poucas fortalezas como Heródion e Massada ainda permaneciam nas mãos dos judeus rebeldes. Em 9 de junho de 68 depois de Cristo, enquanto preparava o ataque final à cidade de Jerusalém,
Vespasiano recebeu a notícia da morte do imperador Nero. Mais que depressa, os judeus se aproveitaram dessa situação e o judeu chamado Simão Bar-Jora, ele tomou Hebrom, enquanto que outro líder rebelde, o João de Giscala, se proclamou o senhor da cidade de Jerusalém. Lembrando-se das palavras que o Senhor Jesus falou, os cristãos fugiram para Pela, a cidade lá da Pérea. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem no campo, que não entrem nela. Na primavera do ano de 69 d.C., Simão Bar-Jora, ele entrou na cidade de Jerusalém. Uma vez que os outros líderes rebeldes se recusaram a reconhecê-lo como o senhor da cidade de Jerusalém, então a Jerusalém ficou dividida debaixo de controle de vários governantes. Simão Bar-Jora ocupou a cidade alta, enquanto que o seu filho Eleazar ficou com o templo de Jerusalém. O restante da cidade de Jerusalém, incluindo a fortaleza Antônia, permaneceu nas mãos de João de Giscala. Durante os conflitos entre esses pseudos líderes de Jerusalém, as reservas de cereais da cidade foram totalmente destruídas. O cerco a Jerusalém. Em junho de 69 d.C., Vespasiano voltou a ocupar Hebrom, mas não ficou muito tempo ali, pois logo foi proclamado como imperador de Roma. Assim, Vespasiano transferiu o comando a seu filho, chamado Tito, o general Tito, que iniciou o cerco a Jerusalém lá na primavera do ano 70 d.C. A região no raio de 15 quilômetros da cidade foi completamente desmatada. Em Jerusalém, os conflitos internos, a guerra civil, se intensificava quando o João de Giscala obteve o controle do templo e removeu Eleazar. Porém, quando os romanos atacaram a proteção externa da cidade, o terceiro muro de Jerusalém, João de Giscala e Simão Bar-Jora, eles colocaram suas diferenças de lado. Porém, a guerra civil já tinha enfraquecido muito os judeus. Em maio do ano 70 d.C., o segundo e o terceiro muro de Jerusalém não resistiram mais. Então, 2 legiões de romanos foram encarregadas de atacar a cidade alta, outras 2 legiões de romanas de atacar a fortaleza Antônia, que ainda estava no poder dos judeus. O historiador Flávio Joséfo, que era agora um dos assessores do general Tito, insistiu com o povo judeu que eles se entregassem aos romanos, mas ninguém lhes deu ouvidos. Em 3 dias, os romanos levantaram uma barreira de 7 quilômetros ao redor da cidade de Jerusalém, impedindo a entrada de provisões na cidade. Muitos dos habitantes da cidade de Jerusalém morreram de fome e os corpos em putrefação começaram a se amontoar pelas ruas. No mês de junho do ano 70 d.C., a fortaleza Antônia ela foi tomada pelos romanos e iniciou o cerco ao templo de Jerusalém. A escassez de alimento foi tão severa nessa época que houve entre os judeus casos até de canibalismo. O templo é destruído. No dia 27 de agosto do ano de 70 d.C., os soldados romanos queimaram a porta do templo e invadiram. Os generais romanos discutiram entre si se deveriam incendiar o templo ou não. Já no dia 29 de agosto, um soldado romano lançou um pedaço de madeira em chamas pela porta interna e incendiou o santuário.
As súplicas do general Tito para que se apagassem o fogo foram logo totalmente ignoradas. Considerando então inútil poupar as outras partes do templo, os romanos incendiaram o restante da construção do templo de Jerusalém. Com o incêndio, o ouro que tinha no templo foi totalmente derretido. Então, as grandes pedras do templo de Herodes foram separadas uma das outras para permitir acesso a esse ouro. Houve então um terrível massacre. Grupos de judeus rebeldes resistiram em outras regiões de Jerusalém até o mês de setembro daquele ano. A cidade foi toda arrasada, mas uma parte do muro e 3 torres do palácio de Herodes foram ainda preservadas. O general Tito voltou para Roma com seus espólios de guerra, incluindo a mesa dos pães da proposição, o candelabro e as trombetas de prata. Esses objetos são retratados no Arco de Tito, lá em Roma. Porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas essas coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão no fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Por hoje é só. Até mais.